Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Vozes do Afeto, ao podcast Vozes do Afeto, ao talk show Vozes do Afeto. Chame do que você preferir. E olha só, a Organização Mundial da Saúde reconhece a espiritualidade e as crenças pessoais como dimensões fundamentais da saúde e do bem-estar. Pesquisas mostram que práticas espirituais reduzem sintomas de ansiedade e depressão, promovendo resiliência e sentido. Uma estratégia que nos ajuda a lidar com o sofrimento e encontrar força. Por isso, além desse episódio, vamos ter encontros mensais sobre espiritualidade, sobre religião aqui no Vozes do Afeto, com representantes de diferentes tradições. Defendo esse cuidado com o outro, mas também com o próprio ser. Um cuidado que nasce da tríade: coração, mente e espírito. Eu não sei qual a sua religião. Eu não sei no que você acredita, mas nossa intenção aqui, para além daquilo que você acredita, é falar sobre a importância de se reconectar e o que é esse reencontro consigo, se não também o encontro com Deus. Como nos lembra o Salmo 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E na tradição iorubá aprendemos, o Ori é o nosso verdadeiro guia. Então, antes de buscar fora, é preciso honrar o que há dentro. Que essa conversa seja sobre humanidade, cuidado e presença. Eu estou aqui ao lado de Maria Luísa Kunte. Seja bem-vinda, Maria. Grata. Boa E noite. do pastor Diogo Dantas. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, Edgar. É uma honra ter vocês aqui nesse papo sobre fé, sobre Deus e sobre saúde mental, que é tão importante na nossa vida. Maria, que tem uma trajetória brilhante na terapia transpessoal, já foi para a Índia, já viveu essa experiência, diz, né, eu que conheço Maria há muitos anos, diz que voltou outra pessoa dessa experiência lá na Índia. E o pastor Diogo, esse que tem sido uma presença constante na minha vida, na vida da minha família. Ultimamente eu tenho frequentado a igreja Alírio de Armação. Conheci por conta de um velório. Eu explico a vocês, uma amiga nossa estava num velório, onde o pastor fez uma pregação. Não sei se foi o pastor Diogo ou se foi o pastor Saulo, mas ela disse, não, foi um pastor de uma igreja que eu ouvi a pregação no velório, e assim, eu fiquei tão encantada com as palavras do pastor, que eu queria conhecer a igreja, e aí fui, a igreja é maravilhosa, vocês precisam ir. A gente começou aí e não parou mais de ir lá na Lírio Armação. Então, minha irmã é evangélica há muitos anos, minha mãe é evangélica há muitos anos. Eu ainda não sei qual caminho vou seguir, mas tenho gostado muito, tem me feito bem. E tenho uma honra de ter aqui o pastor e Maria, que são duas pessoas que eu admiro muito, né? Maria conheço há mais tempo, o pastor tenho conhecido através da palavra de Deus. Então, para mim é uma noite muito especial. E por que não unir a fé? Não estou falando de religião, mas a fé mesmo, aquilo que você acredita, no ambiente da saúde mental. A gente tem falado tanto da importância de se cuidar, de olhar para dentro. A gente tem visto como as questões da saúde mental têm impactado nossa sociedade, as diversas profissões, as pessoas com transtornos, com síndromes de pânico, com medo, essas síndromes, essa ansiedade reverberando no físico, né? Pessoas desenvolvendo problemas cardíacos por conta da ansiedade. E aí, onde é que a fé entra? Onde é que essa busca pela espiritualidade entra? Onde é que Deus entra nisso tudo? E eu queria aqui começar esse episódio. Quando eu divulguei no perfil ontem esse episódio, pastor, muita gente me respondeu assim, a primeira pergunta tem que ser aquela que é bem polêmica. Depressão é falta de Deus? O que é que o senhor acha dessa afirmação que gera tanto debate nas redes sociais? Não. Pelo contrário. Às vezes uma tristeza profunda indica a presença de Deus. Nossa. Às vezes a primeira coisa que acontece na vida de quem tem um encontro verdadeiro com Deus é se entristecer, né? A depressão é, antes de tudo, um conceito geográfico. Antes de ser um conceito psicológico, é um conceito geográfico, né? É a caracterização de um relevo. Você vem aqui numa planície, então você tem uma queda, você tem uma depressão. E todos nós temos momentos de queda, né?
Se você tem um momento de queda muito agudo, muito profundo, do qual você demora mais do que o natural para se reerguer, para se levantar, então você pode ter um quadro depressivo no sentido psicológico, psiquiátrico. Mas essas quedas, essas tristezas, elas são naturais do processo humano, inclusive elas nos fazem muito bem muitas vezes. O apóstolo Paulo diz que tem uma tristeza que vem segundo Deus, que Deus nos entristece para o nosso bem. Os Salmos diz que o choro dura uma noite, a alegria se renova pela manhã, mas essa alegria só é verdadeira porque ela é precedida de uma consciência produzida no choro. O livro de Eclesiastes diz que é melhor estar num lugar de luto. Olha que interessante, você disse que através de um No velório velório. houve uma conexão entre nós. E Salomão diz em Eclesiastes que é melhor, há mais sabedoria no velório do que numa festa. Não que a festa não seja algo bom, é bom e necessário. Mas em termos de profundidade de consciência, de sabedoria, o velório é mais produtivo. Então, respondendo à pergunta, não. Depressão não significa falta de Deus. Depressão é um evento de queda emocional, de tristeza profunda que acontece na vida humana e pode indicar, inclusive, um aprofundamento da consciência de uma relação com Deus. Agora, lógico que uma relação com Deus não se faz só de tristeza. Sim. Se faz de ciclos, se faz de crescimento e se faz também de alegria. Perfeito. E você, Maria, como terapeuta, né? Sim. Como essa terapia transpessoal, ela enxerga essa integração entre espiritualidade e saúde emocional? Bom, boa noite. Inicialmente, quero agradecer aí o convite. Estou feliz de estar aqui e quero, de coração, poder incorporar esse coral, né? Vozes do Afeto. Então, assim, são muitas vozes e vão fazer um grande coral para esse projeto aí, né? Fenomenal, muito bom. E o pastor falou sobre a depressão, que, né, não é uma falta de Deus. O que eu sinto, primeiramente, né, até dentro do meu próprio caminho, é que muitas vezes esse caminho de autopercepção, né, dentro desse autoconhecimento, ele leva para um estado, né, melancólico, muitas vezes triste, entristecido, mas ele não tem um quadro doente ou um quadro de uma patologia, né? E esse estar em si e essa reflexão de Deus, essa profundidade que a gente vai buscando, acaba que dá uma diferença, sim, no comportamento social. Então, há um entristecimento, mas não no sentido patológico, mas reflexivo. E, claro, a terapia, quando chega, né, a pessoa, eu sou depressiva, os sintomas, né, que a pessoa traz de tristeza, desânimo, então isso tem uma patologia, sim, tem algo fisiológico que precisa ser olhado. Mas enquanto terapeuta transpessoal e a terapia transpessoal, ela traduz a dimensão espiritual no sentido energético, vibracional, a gente vai cuidar dessa mente ou dessas crenças naquilo que trouxe aquela patologia. Muitas vezes a questão da depressão, que falar é a distanciamento de Deus, mas às vezes foi não contato tanto com o masculino, com o pai, ou alguma tristeza mesmo que aconteceu. Então, dentro da terapia, a espiritualidade ela entra, principalmente para mim, que sou uma peregrina, eu trato isso como algo assim de um legado mesmo, né? Porque a minha origem é católica inicialmente, depois hoje sou uma espiritualista, traduz o encontro com Deus como uma grande salvação ou um grande bálsamo, né? Eu até quero parafrasear aqui o Ariano Suassuna, que eu vi uma entrevista dele uma vez falando sobre Deus. E ele falou assim: Deus, para mim, é uma necessidade. Se não fosse a fé que eu tenho nele, eu estaria desesperado. Então, eu sinto que essa fé, né, dentro de qualquer caminho, é um bálsamo. É como eu não preciso muito de provas. Eu simplesmente sinto aqui. E esse encontro, muitas vezes, ele vai trazer uma angústia, uma insegurança, né, uma reflexão mais profunda, não é? Exatamente. Mas a saída é a luz. E isso chega, porque está tudo dentro.
Tudo dentro da gente. Da gente. Pastor, o senhor tem feito psicologia, tá Sim. cursando psicologia? Último ano. Último Primeiro eu ano. estudei psicanálise, fiz curso de psicanálise e já gostava dessa área. E aí eu quis mais, fui estudar psicologia, tô no último ano. Querendo Deus, no final do ano a gente forma. Como essa integração, né, da fé, da Bíblia, do caminho pastoral, essa simbiose, né, com a psicologia, né? Como isso tem ajudado, né, Ajuda como muito. pastor, a orientar os seus fiéis, os frequentadores da igreja. Ajuda muito. A gente busca estabelecer uma visão integral do ser humano, né? O ser humano não pode ser fragmentado. Ele não é só espírito, ele não é só alma, ele não é só corpo. Então, quanto mais a gente compreender ser humano integral, mais a gente consegue ajudá-lo. E eu creio, Edgar de Maria, que tudo que é verdade se encontra. O que é verdade se harmoniza. Né? Então, o que há de verdade na religião, o que há de verdade na psicologia, o que há de verdade na medicina, vai se encontrar. Os caminhos convergem para Perfeito. isso, né? Vai se encontrar. Vai se encontrar. Perfeito. Maria, falar em peregrinação, você falou aí, conte um pouco como foi você foi para a Índia, né? Olha, eu tive assim a grata oportunidade de ir 3 vezes à Índia em peregrinação, né? Um trabalho como uma mestra dentro da área do trabalho espiritual e do autoconhecimento. E a Índia foi um divisor de água. O primeiro ano eu quase que explodi a mente, porque é muito diferente do nosso hábito, né? Apesar de que Eu vejo a uns Bahia, vídeos a e Bahia tem muita coisa parecida nos cultos, assim, né? Mas o indiano, e eu andei muito, mais para o norte da Índia, né? Não muito para o sul, mas bem mais para o norte, até o Himalaia e tal. O que mais me encantou. Talvez lá eu encontrei assim uma definição da fé, que é essa devoção ao sagrado, no cotidiano. Eu não vi uma borracharia com as fotos que a gente costuma ver aqui. Isso eu achei tão engraçado. Era Shiva, era Ganesha. Então, assim, os bares, então, assim, os lugares, claro que em Delhi é diferente, mas nos lugares que eu andei. Então, a Índia traz, né, que a gente chama muito a mãe Índia, né? É com tanta ancestralidade e a devoção ao divino. Claro que enquanto uma sociedade, tá todos os contextos, porque é humano, né? Tá ali. Mas foi para mim um divisor de águas para quebrar exatamente muita rigidez, até na forma da minha fé, da minha crença. Criada dentro, né? Eu sou mineira, daquela tradicional família mineira, então eu estudei em colégio de freiras, então tem toda uma referência católica mesmo, né? Que é uma base, porque é de cristã. Porém, essas minhas viagens iniciáticas, que foi também não só para a Índia, mas para o Egito, para o Nepal, Marrocos. Marrocos também quebrou muita semente. Fui percebendo que é tão lindo a fé, como isso, essa verdade, que ela é única em qualquer lugar, independente do rito que está se fazendo. Né? sim. O culto é outro, mas a fé é a mesma. Então eu olhava aqueles indianos, aquelas crianças, no olho assim, dizia meu irmão, né? Então isso desenvolveu muito, muito meu assim, esse amor, esse contato profundo com esse divino que está dentro de mim. E assim também aqui no Brasil, eu fui em Aparecida também, que me trouxe um contentamento, um êxtase mesmo de estar naquela catedral. Então, todo lugar tem Deus, em todos os lugares, porque em todo lugar tem gente, em todo lugar tem a natureza. Nós somos uma criatura também da natureza, então é na Índia, é no Japão, em qualquer lugar. A divindade está lá, Deus está lá. É só parar para ouvir, porque às vezes a gente nem tem tempo, né, pastor, de estar com esse olhar mais cuidadoso para si mesmo, para si mesmo. Perfeito, perfeito. E eu acho que esse olhar, às vezes, muitas pessoas buscam, né, essa escuta. Eu acho que hoje a gente está vivendo tempos onde todo mundo quer falar muito, quer falar demais e tem Muito barulho. muito barulho e a gente tem uma dificuldade muito grande de parar para ouvir o outro, né? E talvez nesse aspecto a religião acabe abraçando mesmo quem está passando por algum transtorno, porque uma coisa que eu vejo, e eu sou uma pessoa muito aberta às manifestações religiosas, eu acho as manifestações religiosas da Bahia, por exemplo, lindíssimas, né? Na sua essência, o candomblé, a Umbanda, acho lindo como eles
como eles lidam e respeitam e têm aquilo como uma fonte mesmo de força, de vitalidade. Como eu falei no início, minha mãe é evangélica. A primeira música minha que ganhou o Spotify, ganhou o clipe, foi uma música que eu fiz pensando numa palavra que ela me falou. Eu tenho uma irmã que sofreu uma negligência médica quando era bebê, e ela vive há 35 anos em estado vegetativo. Né? Foi desenganada diversas vezes pelos médicos, inclusive há 2 anos deram 5 dias de vida a ela, e ano passado a gente comemorou o aniversário de 35 anos dela. E uma vez no hospital, eu vendo aquela movimentação de minha mãe, tirando ela da maca, botando na cadeira, tirando da cadeira, botando na maca, minha mãe com 62 anos, eu fiz assim, aí me caiu uma ficha, sabe quando vem assim disse assim, rapaz, eu nunca vi minha mãe reclamar. Nunca vi. Minha mãe, ela não vai pra festa se não tiver alguém pra cumprir a função dela com a Aline. Minha mãe, ela não viaja, ela não faz viagem assim, a não ser que tenha, né, que seja preparada toda e que ela confie na pessoa que vai ficar com a Aline. Ela não sai, não é de qualquer jeito, não é qualquer pessoa, ela precisa confiar na pessoa que vai cuidar de Aline, porque a Aline precisa trocar fralda, a Aline precisa de horário de comer, a Aline precisa de horário de tomar remédio, então ela tem toda essa preocupação. E todas as vezes que eu ouvi de minha mãe assim, não vou, nunca foi um não, não vou, porque, poxa, eu tenho que cuidar de Aline. Não vou, não. Sempre era assim, não, é inegociável pra mim. É inegociável. E aí me caiu essa ficha, eu disse, rapaz, tentando assim, nunca vi minha mãe reclamar. Aí eu fiz assim, minha mãe, como é que a senhora consegue viver tantos anos nessa abdicação, nesse cuidado com a Aline? Aí ela fez assim, do jeito que ela tava pegando a Aline, tirando, é a fé, e continuou. Meu filho, é a fé. E continuou. E ali caiu uma ficha que a mãe que eu tenho tem uma fé extraordinária. E que realmente, para mim, não tem explicação. Só a fé. Não tem explicação. Eu lembro que quando a gente sentou com os médicos no hospital e que os médicos colocaram a gente sentado, assim, foram 5 médicas, preocupadíssimas com minha mãe, que fez assim, Dona Marlene, assim, a gente vai colocar a Aline no paliativo e aí minha mãe foi conversar com a Aline, dizendo assim, filha, se você ainda tá aqui, por minha causa, vá em paz, eu vou ficar bem, e aquela despedida, mas ela chegava para mim e dizia assim, Deus é o médico dos médicos, a última palavra é dele. E 30 dias depois a gente voltou para casa com a Aline. Então, assim, aí eu escrevi um texto que começava assim, a sua fé que faz a diferença, e foi esse texto que Gil Moraes com Arthur Ramos, do Filho de Jorge, pegou e transformou é a sua fé, é o nome da música, né? E diante de tudo isso, assim, eu me deparo diariamente como a fé é importante para sustentar a gente, para dar direção. Eu escrevo muito sobre fé na minha página, no meu perfil. Já perdi, inclusive, contratos comerciais por conta disso, porque, não, você fala muito de Deus e tem gente que não acredita, e aí você tem que fazer um negócio mais neutro. Mas eu disse, mas eu não posso deixar a minha essência de lado, né? Qualquer pessoa que escreve, e você que está ouvindo, nos assistindo agora, que escreve, você que tem sua religião, é a sua essência. A gente escreve o que acredita. Né? Tem um texto que eu faço todo domingo, que é a oração da semana, que assim, é o que mais viraliza, é o que tem mais engajamento, mas não é pelo engajamento que eu publico, é porque é a minha oração, é o que eu faço durante a semana. É para mim, é mais para mim do que para o outro. E aí, Edgar, tem uma coisa interessante aí sobre a fé, né? Porque assim, como você falou, você que escreve, você que faz, tem a fé em você. Porque é a fé, né, que relaciona a Deus, é a fé também naquilo que eu posso ser. Porque eu sou uma parte dele. Claro que você fala, tem pessoas que não acreditam em Deus. Ok, mas ele acredita que ele é uma existência, que ele é um ser aqui nesta terra. Bom, que ele surgiu de alguma forma, de algo, não importa aonde ele acha que ele chegou, mas ele tem uma potência. E essa potência tem uma inteligência, essa potência tem uma realização a ser feito, a fazer. E essa fé, ela traz, assim, o não explicado, né? Porque como é que se define uma fé? Ok, coragem e tal, e um montão de coisa. Mas assim, a fé, ela simplesmente te lança a fazer sem você querer explicação do que vai ser, porque só acontece,
né? Então, assim, eu sou uma mulher que viajo muito, adoro dirigir, adoro estrada. Então, eu viajo, e a pessoa, mas você, mulher, viaja assim? Eu disse, mas eu estou sempre muito acompanhada. Então, a certeza desse acompanhamento, que é um acompanhamento energético, espiritual, é a fé. Porque ela me traz foco, ela me traz energia, ela me traz determinação para muitas Perfeito. coisas, né? Então, isso que, pelo menos nas sessões, as pessoas, aquelas que eu acompanho em terapia, é claro que não tem tendência a absolutamente nenhum credo, mas assim, eu busco sempre estar tocando naquele lugar mais sutil da fé da pessoa, para que ela desperte nela esse dom, que ele é um dom que nós temos para sentir. Então, eu acredito no inacreditável. Então, eu acho que Deus é exatamente isso. Para mim, eu tenho essa certeza, porque ela vai me levar a um bom resultado. Agora, claro que tem medos, tem fases, tem processos, né? E na terapia, sim, a gente pode vencer esses processos que muito está por realizar, está, de repente, bloqueando algum contato com até Deus, por questões de traumas, experiências, o nascimento, até a própria geração do seio e a gestação. Então, tem todo um contexto. Mas, para mim, a fé, ela me faz grande quando eu me sinto pequena. Quando eu me sinto Tem alguns amedrontada, comentários é aí, se ela que me quiser, você levanta. pode. É ela que me faz, segue. Legal, que legal. Eu queria só comentar o que Claro. Edgar falou também, o que Maria falou um pouco, porque me impactou muito. Assim, esse testemunho que você trouxe da sua mãe é uma das coisas mais lindas que eu ouvi recentemente. Muito forte, eu quero conhecê-la. Ah, vamos conhecer, vamos conhecer. É lindo. Porque fé, no sentido da teologia cristã, é mais do que uma confiança que você tem em Deus. Fé é toda uma construção de pensamento. Você constrói a sua vida sobre a fé. A fé é o seu firme fundamento, sabe? Então, tudo que você faz a partir da sua fé. Ela te fundamenta. Naquele poema famoso de Paulo, em 1 Coríntios 13, que ele fala sobre o amor suporta tudo, o amor tudo crê, que inclusive Renato Russo musicou, Sim. né? Uhum. Chama... né? Ainda, seu Ainda, mas o nome da música é Castelo, enfim, é a música de Renato Russo. É esse poema. No final, o último versículo, Paulo fala assim que 3 coisas permanecem, 3 coisas sustentam a alma humana: fé, esperança e amor. Então, fé é sustentáculo da vida. E a sua mãe chegou num nível de fé muito maduro, porque o objetivo da fé cristã é nos levar à gratidão. A gratidão é o sentimento supremo. E o que é a gratidão? É o reconhecimento de que nós não estamos numa vida ruim, que nós não somos... Sofrida. Não, nós somos gratos pela vida que temos, porque na verdade a vida que temos é mais do que merecemos. A gente não tem esse sentimento de eu merecia mais, eu tinha que ter mais, eu estou insatisfeito, estou revoltado. Não, Deus sabe o que faz na minha vida, Deus sabe os propósitos que Ele tem. Então, ela encarou essa luta com a Aline como um propósito de Deus. É isso que ela está dizendo. Exatamente. Por que a fé me sustenta? Porque eu entendo que Deus tem um propósito. Então, isso se prova no fato dela não reclamar. Porque se ela reclama, ela diz, Deus está me castigando com isso, Deus é ruim. Não, Deus é bom. Mesmo com essa luta que eu vivo, há uma bondade de Deus aqui, há uma graça de Deus aqui, isso aqui trabalha na minha vida, isso aqui ressignifica a minha vida. Então, isso é a fé, né? Dá um significado gracioso, né? Aponta para Deus e revela a bondade de Deus. E na essência da fé cristã está o próprio Cristo. Quem é o fundamento da fé cristã? O próprio Cristo. E que vida ele teve? Uma vida de sofrimento. O que é que ele fez? Ele se entregou completamente por amor. No auge da vida, aos 30 e poucos anos, a melhor pessoa que já pisou na terra se entregou à morte por amor. Então a fé cristã é sobre isso. É sobre ver significado na dor, na entrega, no sacrifício, na renúncia. Glória a Deus pela vida de Dona Marlene. Assim, uma situação bem, assim, bem no início, né? Porque quando a Aline teve o nome da música é Monte Castelo. Monte Castelo, Monte isso. Castelo, Legião Urbana. Legião Urbana. Quando a Aline foi diagnosticada por conta de uma injeção que ela tomou, que até hoje a gente não sabe qual foi a injeção, que acabou gerando o choque anafilático, que ocasionou no inchaço do cérebro.
E quando eles perceberam que não tinha jeito, ela tinha 3% de chance de sair da cirurgia com vida. E o médico fez assim, olha, a gente vai fazer a cirurgia, a gente vai colocar uma válvula no cérebro dela para diminuir o inchaço e a chance dela sobreviver é 3%. E aí o médico olhou para meu pai, quando eu nasci, meu pai já tinha 67 anos. Dentro daquela família nova que estava se formando, eu tinha 1 ano de idade. Então ele olhou para meu pai, olhou para minha mãe e fez, olha, você é uma família, seu irmão, dona Marlene, já está com 67 anos. Será ter um menino aí com 1 ano e pouquinho que é virado no giraia, que eu era virado na... Então, assim, se vocês quiserem, a Aline morre na mesa de cirurgia. Porque não tem, ela vai sobreviver. Se ela sobreviver esses 3%, ela vai viver em estado vegetativo. Ela não vai falar, ela não vai andar, ela só vai mexer os olhos. Então, talvez seja melhor. E aí, quando ele falou isso, quase quem morre foi ele. Minha mãe pegou ele. Isso aí meu cunhado conta, com meu pai contava e meu cunhado conta, que ela pegou pelo jaleco e fez assim, eu quero minha filha viva, se Deus mandou minha filha assim pra mim, Nossa. eu vou cuidar dela assim até o dia que ele quiser levar. Essas coisas são tão sérias, É muito porque forte. meu ex-marido, a gente está separado há 7 anos, ele teve também um acidente, ficou Sim, tetraplégico. lembro. E essa coisa da medicina é muito louca, né? Porque quando ele foi até em Alagoas, então encontrei pessoas muito lindas lá também que cuidaram. Porém, eu me dediquei a ele com tanta fé na vida, tanta fé no que nos uniu e por tudo que tinha do amor, né? Mesmo separados. E ele sobreviveu 16 anos, mas também com poucas chances quando ele saiu da cirurgia. E no traslado dele para Salvador, gente, ele foi para o hospital, não vou estar citando, mas e teve um determinado médico, quando que ele chegou muito estressado de UTI, ele falou para mim e para minhas filhas, olha, no estado em que ele está, é preferível que ele morra. Gente, isso me bateu de uma forma tão dolorosa. Eu falei, doutor, enquanto a vida há esperança, por favor, a medicina precisa fazer o que precisa para ele. Porque quem decide sobre essa vida ou não é Deus. Eu falei para ele. Então, assim, minhas filhas ficaram em estado de choque. Então, são provações que eu acho que o senhor falou, né? Assim, no momento em que está menor, essa fé que Exato. sustenta. Transcende, né? Transcende, que a gente dá conta de vencer. Não é uma questão apenas biológica, material. Não. Existe algo mais profundo. Tem. É Feito. muito forte. E aqui, como eu falei no início, a gente vai ter outros representantes de outras religiões para debater o mesmo tema, inclusive, um espaço plural, democrático, e a gente está aqui com um representante da religião evangélica, pastor Diogo Dantas, lá da Lírio de Armação, Maria Bicalho, chamo de Bicalho porque é Cunte, É Cunte, mas eu chamo de Bicalho. Nomes, é Maria. Na faculdade era Malu. Então... E assim, na visão, pastor, da sua igreja, do que o senhor acredita, o que a gente ouve muito das pessoas que estão passando por problemas de saúde mental, como depressão, síndrome do pânico, que estão desesperadas. A gente tem visto aí muita gente desesperada por conta de problemas financeiros, por conta de... A gente ouve muito isso na rede social, né? Das pessoas querendo ouvir Deus. Deus fala com tanta gente, por que Deus não fala comigo? E aí eu queria fazer uma pergunta para o senhor, eu queria que o senhor olhasse para a câmera para responder a quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo. Onde está Deus, na sua visão? Deus, ele tem se revelado aos homens desde o princípio. Deus está sempre se revelando. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1 que na natureza Deus se revela. E se você olhar para o céu, se você olhar para o mar, para os animais, você vai ver ali marcas, sinais do Criador. Mas Deus se revelou de uma forma muito maravilhosa há cerca de 2000 anos. Deus se revelou num homem chamado Jesus. Ele era a expressão exata de quem Deus é. Uma vez um discípulo dele, chamado Filipe, perguntou assim, Jesus, nos mostre o Pai, nos mostre Deus. Ele falou assim, olhe para mim. Olhe para mim. Quem me vê, vê o Pai. Quem me vê, vê Deus. E ele era a expressão exata do que Deus é. E os seus discípulos, eles registraram o que ele ensinou, o que ele fez. E são documentos antiguíssimos chamados evangelhos. São 4 evangelhos que nós temos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E são documentos que passaram por muitas críticas literárias para
para que a autenticidade deles, a confiabilidade deles fosse atestada. Fora esses 4 documentos, nós temos também as cartas apostólicas que circulavam na igreja desde o primeiro e segundo século da era cristã. E esses documentos nos levam a antigos documentos, que é a Bíblia judaica, que é o Antigo Testamento. Então, quando você pega esse material, nós temos o que chamamos de Bíblia, que nós que cremos, dizemos que ela é a palavra de Deus. E ela é mais do que um texto. Esses dias eu fiquei muito feliz. Esses dias, para ser mais exato, anteontem, estava na academia e a minha prima, ela malha na mesma academia que eu, e a minha prima nunca foi muito de religião, sabe? Aquelas pessoas até um pouco críticas, e minha tia, a mãe dela, tanto crítica com religião. Eu respeito, super entendo as críticas dela, super entendo os receios delas, são bem justos e honestos. E só que ela sempre foi uma leitora voraz, né? Minha prima lê muito, e de repente ela me chamou e disse: Dioguinho, tô comendo a Bíblia, tô devorando a Bíblia. E aí ela não me deixou malhar mais. Eu vou até mandar um beijo pra ela, Ilinha. Viu, Ila? Ela não me deixou malhar mais, porque Ila agora começou a me perguntar, e ela lê assim dos detalhes, né? Detalhe por detalhe. Mas eu percebi... Eu tenho um em casa, eu sei como é. Eu percebi no olho dela que a mágica estava acontecendo. Que ela estava entendendo, uma pessoa que lê muito, que lê Dostoiévski, que lê tudo, que lê muito, ela estava percebendo: esse texto é diferente. Isso aqui tem algum mistério nessas palavras aqui, né? Paulo diz que as escrituras são divinamente inspiradas. Então tem alguma coisa aqui, né, diferente. Em Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus, ela é viva. Ela entra em você e ela fica mexendo em você. Mesmo quando você não está mais lendo, ela está lá dentro de você, mexendo com você. Eu sempre brinco que eu como Yakult. Me impressionava quando eu era criança que Yakult dizia assim: tome porque tem lactobacilos vivos. Eu digo: rapaz, que viagem, vou tomar um negócio e vai ficar uns bichinhos dentro de mim, mexendo em mim. É a palavra de Deus. A Bíblia, ela entra em você e ela começa a mexer em você. Você não sabe nem que está acontecendo, está acontecendo alguma coisa dentro de você. Como uma semente que está lá dentro. E ela, com vida, ela brota e muda a sua vida. Então, minha prima estava ali: rapaz, tem algo tá acontecendo aí, né? Então, eu dei essa volta para responder para você, Edgar. Deus se revelou em Jesus Cristo. Jesus Cristo foi revelado na palavra dele, nos evangelhos dele, nas cartas dos apóstolos, na Bíblia, porque o Antigo Testamento também fala dele. Então, conheça a Bíblia, não através do pastor, do padre, da religião. Pega a Bíblia e faça uma coisa assim, eu falo assim: ó, Deus, abre meus olhos. Aí você vai ver o que vai acontecer. Nossa, foda. isso. E pra você, Maria, onde é que tá Deus? Olha, Deus para mim está em tudo. Porém, assim, dentro da minha jornada, eu consigo ver muito Deus na natureza. Do ponto de vista prático, assim, né, humano, talvez, né? Porque Jesus é o grande mestre. Mas a natureza e a observação da natureza, a beleza das coisas, os padrões de cor, os tipos de peixe, os tipos de bicho, né? Eu, enquanto terapeuta do holocromos, que é um sistema que eu trabalho, que olha muito o fractal, o desenho, é algo tão surreal. Fractal é incrível mesmo. Aí o seguinte, meu Deus, é ele, né? E aí, tudo isso que eu consigo ver que é frequência, porque voz é frequência, palavra é frequência, e vindo de um ser magnânimo como foi Jesus, e todos aqueles que viveram com ele têm um poder vibracional tamanho. Eu, quando entrei em monastérios, quando eu vi Dalai Lama, que ele entrou no campo, né, lá no ashram, meu Deus, assim, então é vibração. Então a palavra de Deus, enquanto vida, ela vibra dentro da gente, porque nós somos pura vida. Então Deus para mim está exatamente no passarinho, naquele cachorro, naquele ser que eu olho. Eu me lembro que quando eu comecei porque eu já passei um tempo no centro espírita, muito Sim. fazendo trabalhos, e eu comecei a ver Deus nas pessoas. Então eu estava no carro dirigindo e eu via o mendigo, ou a mãe com a filha, cópia, a mãe no sinal. Eu começava a chorar, meu Deus, que grandeza é isso. Ou então, assim, sentir o sentimento de Jesus, né? Como é bom você olhar para alguém e dizer como ele sentiria. Ele ama aquela pessoa. Então, eu vou olhar com esse amor dele. Então, é muito transformador. Quando a gente começa a trazer esse Jesus que está dentro de mim,
que eu não sei direito como ele é enquanto figura, porque é uma história, né? Daqui para frente, quando for falarem de Garo da gente, vão contar uma história Uma como história, vira, né? né? Uma É. história. Mas assim, o que dessa história reverbera dentro do meu ser e ela me faz bem? Tá bom. Então é Um isso. espírito, né? Isso. O espírito da coisa. E Jesus falou isso. Quando ele estava perto de ir embora, os discípulos estavam tristes com isso. Iam perdê-lo. Ele disse, fiquem tranquilos, porque vocês não vão ficar sozinhos. Ou eu vou subir e vou pedir ao Pai que mande o outro, o Consolador, que é o Espírito Santo. É Então a fantástico. ideia é essa, é mais do que uma letra, É. é mais do que um conceito teórico, é uma vida, é um espírito, é uma essência, né? Porque tudo está vibrando, né? A natureza tudo vibra, tudo é frequência, e palavra é frequência, esse microfone é frequência, tudo, a gente é uma frequência. Então, a palavra de Deus, com toda essa divindade, essa verdade, que a gente não precisa, quando vai fazendo contato, não precisa saber, é verdade ou não? Não, a verdade, então, quando eu fecho meus olhos, isso diz para mim que é verdade. Então, isso Sim. sustenta. Perfeito, perfeito. E eu fiz essa pergunta porque, assim, na minha trajetória, quando eu comecei a escrever para rede social, era uma escrita. E corajosa de assumir, porque E era uma. Eu primeiro era fotocitando, né? Eu não assinava, que eu tinha era vergonha. mesmo. Tinha vergonha de assinar, e era um trabalho acadêmico. A gente queria entender como a literatura estava funcionando na rede social. E aí teve esse boom, e foi tudo muito rápido, de repente, muito seguidor. Primeiro livro lançado, turnê no Brasil todo e tal, e veio a pandemia. Quando veio a pandemia, deu aquela baixa em tudo, né? Então, assim, eu tinha acabado de fechar um contrato com a Planeta, o quinto maior grupo editorial do mundo, né? A expectativa de estar na Bienal, de ter lançamento com a Planeta, de ter o livro em todas as livrarias. Eu disse, pronto, agora as livrarias fechadas, pandemia, porque eu tenho um defeito muito grande, a gente quer informar demais. Então, antes de fechar tudo no Brasil, eu já dizia a Jéssica, que estava grávida na época, assim, vai fechar tudo aqui também. Vai fechar, a gente precisa correr para Salvador, alugar logo apartamento, porque vai fechar. Não, não vai, isso não vai chegar aqui, não. Aí, na época, a gente tinha visto uma entrevista do prefeito da época de Salvador, dizendo, não, isso aqui não vai chegar, vai ter o carnaval, que vai ser tudo tranquilo. E aí, quando foi março, fechou tudo e a gente passou, a gente tinha uma reserva, a gente passou a pandemia de uma forma até tranquila, né, em relação financeiramente, só que aquilo se estendeu, foi para mais um ano. E as coisas O foram estender que foi. apertando, e aí o negócio foi apertando, e segunda onda, meu Deus, esse vírus é surfista, é a primeira onda, segunda onda. E aí eu fiquei muito desesperado, assim, porque tudo que eu planejei não estava caminhando, e eu comecei a questionar Deus. Comecei a questionar, eu disse, não é possível. Não é possível que... O que o senhor quer com isso? Não é possível. E aí eu lembro que eu fui convidado para uma feira literária e saí nesse dia, saí de manhã cedo para fazer essa feira e estava muito triste porque assim estava tudo desabando na minha cabeça, né? Muitos problemas mesmo. Graças a Deus eu tenho uma relação muito bacana lá em casa. A gente não tem esse problema lá em casa, problemas de casa, né? Por exemplo, eu com Jéssica, a gente se dá muito bem, nossos filhos, a gente vive em muita harmonia, mas os outros problemas existem e pesam muito. E aí, nesse dia, eu lembro que eu tava assim, e era uma voz que eu nunca tive. Eu também frequentei muito tempo o centro espírita na minha cidade. Eu sou do interior de Muritiba, então eu frequentava centro espírita. Eu, quando era pequeno, quando era adolescente, eu queria ser ateu. Eu lia muito, e lia biografia. Então, todos os artistas, cantores, escritores que eu lia, ou era ateu, ou era agnóstico, ou era. Dizia assim, não, para eu ser artista, eu tenho que ser ateu. Só que eu nunca tive coragem, porque eu sempre tive esse olhar muito firme para a natureza e de dizer assim, meu Deus, se eu for ateu e tu existir, quando eu morrer tu vai dar um cascudo na minha cabeça, eu tô lascado. Vou pro inferno. Então, eu prefiro acreditar, né? E também pela influência de casa, da minha irmã, de minha mãe, né? Uma influência muito forte, não tem como não ser. Minha mãe, ela é uma mulher de muita fé. E aí eu no caminho ali em destino à Praia do Forte, era a feira de Praia do Forte, e uma vozinha assim dizendo, joga esse carro. Era a voz mesmo, eu ouvia uma voz. Joga esse carro e aquele... Eu tava ouvindo na época muito David Leonardo. Ouvindo, ele tava passando, mas eu não tava nem escutando o que ele tava falando. E aí, eu via, pastor, e essa é uma experiência pessoal, tá, gente? Vocês não são obrigados a acreditar. Eu via ambulância, eu via o carro virado, eu via eu saindo na maia, eu via tudo. Acaba logo com isso, pra quê?
joga aqui. Meu amigo Marlon Rossi, na mesma semana que isso aconteceu, eu contei pra ele. Marlon também meu guru da Bíblia, sempre quando eu tenho dúvida, ele me... Que massa. E aí, eu ouvindo isso foi muito forte, uma experiência muito forte, Maria. Era algo querendo me convencer. Eu lembro que tem uma ponte ali no litoral norte, que é o Rio Jacuípe, né? Eu acho que é o Rio Jacuípe. Sim. Joga agora o carro. E aí eu lembro que eu cheguei em Praia do Forte, estacionei o carro, do jeito que eu estacionei, eu desliguei o carro e saí, e fui assim, meio que... Estacionei longe do evento, eu lembro que eu andei assim uns 20 minutos para procurar onde era o evento, e parei exatamente no lugar do evento. Porque eu lembro que eu perguntei a alguns nativos onde é que tá tendo, o pessoal nem sabia. Não sei, tá tendo feira literária aqui. E aí caí exatamente na tenda onde eu ia fazer a mesa, eu ia mediar uma mesa. E aí, uma poetisa lá de Praia do Forte, Tessa Pisconde, ela veio em minha direção. Pastor, eu tinha acabado de chegar na tenda. Ela veio em minha direção, pegou assim no meu coração, fez: "Oh, Deus gosta tanto de você. Não desista não, viu? O trabalho que você faz é muito importante." Eu assim, o trabalho que você Os faz anjos, é muito né? Os importante. anjos. Você não sabe como você me ajudou na pandemia, seus textos e tal. E passando a mão assim no meu coração. E eu assim, ó, eu disse, não é possível. Sabe quando você não entende o que acabou de acontecer? Fiz a mesa, mediei a mesa, almocei, encontrei umas amigas lá em Praia do Forte, almoçamos juntos e fui pro carro. Quando eu cheguei no carro, que eu conectei o celular, que eu liguei o carro, a David Leonardo é pastor, É um não, pastor, né? pastor, pastor pregador. Pregador. E aí eu vi que na tela do carro tava a mensagem, e o nome da mensagem era "Não desista agora". Era a mensagem que tava passando Tá quando eu vendo? cheguei. E eu As nem tava lembrando evidências, do que eu Coisa tava. legal. É lindo E demais. naquele dia, pastor, eu vivi uma experiência que eu digo assim, foi uma experiência com Deus. Eu lembro que quando eu entrei no carro, que eu liguei pra Jéssica, minha esposa, e disse assim: "A gente não vai desistir. A gente vai vencer." E desse dia pra cá, eu sou movido por uma força que eu acho que só pode ser Deus. Pra lutar, pra batalhar, pra fazer assim, nada, a gente já passou, a gente venceu algumas batalhas, mas a gente tem outras pra vencer. E tem uma coisa que não volta mais, é aquela sensação de tristeza que eu tinha na época. Dizer assim, não, de derrota mesmo, aquela sensação de que eu tava derrotado no chão, De de desesperança, né? desesperança, É aquilo, né? né? É desesperador. Então, assim, eu perguntei a vocês onde está Deus, porque nesse dia eu descobri onde estava Deus. E ele estava perto de mim, e aí eu pude fazer eu rebobinei a minha vida, né? Dizer E assim, as passa palavras. tudo, né, num E disse flash, assim, assim. quantas coisas eu passei e quantos desafios eu enfrentei, e só pode ter sido Deus. Ter vivido e superado e ter vencido as coisas que eu passei, só pode ter sido Deus. Né? E eu imagino que dentro da sua experiência como pastor, o senhor deve ouvir muitas histórias parecidas. Como a fé é transformadora e como a fé pode ser uma aliada mesmo, né? Nesses tempos que a gente vive. Eu vi Maria relatando aqui, e é outro questionamento que eu tenho para fazer para vocês, né? Que eu ouço muito, principalmente quem é ateu. Eu conheço gente de todas as religiões e que não acredita em nada. Apesar de que na hora que o negócio aperta, diz: "Olha, eu fiz até uma oração." Não acredito O em nada. ateísmo é colocado à prova, né? Tem um irmão que é ateu, que brinca com isso. No dia que a filha faz uma cirurgia, ele já até rezei hoje, tá vendo? Então, assim, isso no fundo, né, gente? Porque somos criaturas de Deus. E assim, o que eu pergunto, né, já que a gente entrou nesse assunto e a gente tem falado abertamente sobre essa questão da fé, a gente está vivendo tempos, pastor, tão difícil, de tanta injustiça. Maria falou aqui do mendigo na rua, das pessoas passando necessidade, da violência, da impressão que a gente tem de que o mal está superando o bem. Eu tenho até um vídeo para sair esses dias lá no Instagram, que eu digo assim: gente, vocês acham que as pessoas ruins, elas não dormem com a consciência pesada? Não, elas dormem bem, dormem melhor que a gente que está devendo ao Nubank. Né? Então, assim, como é manter essa fé nesse mundo tão injusto? A gente tem visto guerra e essa questão do ódio dentro de coisas que, por exemplo, a gente já estava conversando aqui antes, gente, de começar.
A política antes era debatida de uma forma tão saudável, né? Você tinha o seu candidato, eu tinha o meu, e a gente debatia isso, e cada um, né? Era como se estivesse falando de um time de futebol. Hoje em dia, a gente tem medo de falar, a gente tem medo de tocar no assunto, né? Como é manter a fé? Como é achar esse Deus no mundo tão cruel e tão injusto, muitas vezes? Na minha opinião, Edgar, é a gente entender uma das definições mais simples e mais belas sobre Deus, que está na primeira carta de João, no capítulo 4, ele diz que Deus é amor. Então, tudo que não for amor é contra Deus. Entender que Deus é contra essas injustiças. Deus é contra a maldade. Deus é contra essa ignorância política que nos faz tão hostis uns aos outros. Deus é contra tudo isso. Nunca foi o projeto de Deus. A Bíblia começa com Deus colocando o homem no Éden. Éden significa lugar de prazer. Essa é a ideia de Deus, prazer, alegria, felicidade, companheirismo. Por exemplo, você falou uma coisa muito linda, eu também sou um pouco analista, né? Você sabe, eu sou psicanalista, então a gente vai pegando as palavras, a gente vai conhecendo Já mais. tá aqui me... Tô analisando, assim, até involuntário a gente vai fazendo isso, né? Não tem jeito, né, Maria? A gente vai analisando. E tô feliz com o que eu tô vendo aqui. Olha o que você falou. Tem muitos problemas, mas lá em casa a gente vive muito bem. Você é um abençoado. Isso é o que as pessoas mais buscam, Edgar. Verdade. É ter um Éden, é ter um jardim fechado, é ter um lugar de alegria, de amor, de companheirismo. Você tem o seu Éden. Problemas externos acontecem, mas você tem Jéssica, você tem os seus filhos, você tem a sua família, você tem os seus, você tem o seu Éden. E Deus, na verdade, sempre quis a humanidade no Éden. Então toda maldade é contra a vontade de Deus. Tanto que Deus fez, quando o homem se torna mal, Deus falou, sai do meu Éden. Você não vai estragar meu Éden, não. Mas a ideia de Deus é restaurar o homem para o Éden, não é excluí-lo para sempre. A ideia de Deus em Jesus é transformar o homem para que ele volte para o Éden. Jesus é o caminho de volta, entende? Então a gente mantém a fé sabendo o seguinte, que Deus é o Deus do amor. Deus é o Deus, assim, não existe só coisas ruins acontecendo. Tem amor sendo manifesto, tem graça sendo manifesta, e Deus está nisso, e o projeto dele é transformar, e o projeto final de Deus é bom, vai terminar bem as coisas. Agora, só pra gente fechar aqui com o senhor e Maria, eu vou querer ouvir sua opinião também sobre isso, mas assim, há uma impressão, pelo menos eu tenho essa impressão, principalmente na minha bolha, porque hoje a gente fala muito de bolha, né? Na minha bolha há a impressão de que as pessoas parecem que estão buscando mais a palavra. Sim. O senhor sente isso na igreja? Aqui no Brasil eu sinto bastante. Eu não sei como tá no mundo isso, né? Mas no Brasil eu percebo que há uma fome, há uma vontade de conhecer mais a palavra de Deus. Há pessoas de nichos que não queriam, como minha prima, como eu falei aqui, né? De repente, um despertar. E pessoas de vários credos diferentes, de matizes diferentes, de origens diferentes, pessoas que eram hostis, pessoas que estão tendo essa sede, essa vontade. Eu acho que espiritualidade está em alta de uma forma geral, mas também é uma sede de conhecer a palavra de Deus, sim. E eu digo por mim também, assim, eu sempre tive uma resistência muito grande. E digo, não é uma tranquilidade, com as religiões evangélicas. Sim, eu acho que por conta até como minha mãe lidou muito com essa questão de levava a gente obrigado para a igreja, né? Sim. E eu acho que isso me afastou um pouco, mas eu nunca tive distante de Deus. Eu sempre acreditei, eu sempre pautei a minha vida e as minhas decisões em cima do que eu achava que Deus achava certo, né? Mas eu cresci na igreja, indo para a igreja e tinha resistência com o evangélico. E é interessante o que tu falou, porque assim, por muito tempo eu dizia assim, não, eu posso ir para qualquer religião, mas eu não vou para a religião evangélica. Eu dizia isso, né? Dizia. E tenho frequentado, tenho parado para ouvir, para conhecer a palavra, porque a gente acha que conhece até ter essa leitura, sim, né? Sim. A gente acha que conhece, mas quando a gente lê, a gente se reconhece, inclusive, É incrível como parece que realmente a Bíblia tem uma resposta para
Para todas as para todas as Tem coisas. uma profundidade ali. É. E assim, não tô querendo fazer pregação para você que tá nos ouvindo, que tem outra religião, não é isso, mas estou falando de uma experiência Sim, minha, a sua experiência. de que o senhor acabou de falar aí, que parece que as pessoas estão com essa sede, e eu senti essa sede que eu nem sabia que tinha sede. Né? Então, assim, parece que eu tô tendo esse reencontro com Deus mesmo, e parece que eu tô me reencontrando de uma forma bonita. Tenho me assustado um pouco, porque eu levo religião muito a sério. Né? Assim, as pessoas que eu conheço, que são religiosas, que são da Umbanda, do Candomblé, católicos, evangélicos, são pessoas que levam a religião delas muito a sério, tem compromisso. E uma vez eu vi, acho que é Tiago, pregando na igreja. Pregando na igreja, Thiago. e ele falava exatamente sobre isso. Gente, é compromisso, é responsabilidade, não é coisa séria. E aí eu tenho um pouco, eu fiquei ali e disse, eita, meu Deus. Vou ficar preso nisso. Né? Não é, e assusta, porque assim, Deus cobra da gente, né? É pra gente ficar desconfortável mesmo. Mas é um compromisso com amor. Com amor. Você entende? Não é um compromisso com regras, não é um compromisso com doutrinas humanas. Isso aí não aguento, não. Eu não aguento. Não me bote nisso. Não. Agora, assim, Eu tô fora. Essas regras também, eu sinto que quando é do coração, que tem as regras, que tem preceitos, a gente tá aqui numa ordem. E isso me agrada, mesmo que seja. Sim. Mas são regras do amor, do então, assim, respeito. como você falou, eu fui criada também em igreja, colégio de freira, e eu ia para as procissões pequenas, naquelas procissões de Semana Santa, com a vela, queimava a mão. Então, assim, de véu, eu sou do tempo que eu usei véu para comungar. Então, essas coisas que lá atrás eu era obrigada, né, de uma certa forma, porque era o ritmo da família, era rezar o terço com o vovô, né, meu avô paterno, e todas as refeições tinham a oração. Então, assim, eu tive uma base, né, católica muito forte. Com o passar do tempo, eu fui ampliando esse olhar. E eu também lia muito a Bíblia, porque eu sempre gostei, porque eu achava a Bíblia uma coisa muito interessante de ver, porque tinha tudo ali, de coisas que eu não conhecia. Então, eu sinto que quando a gente começa, e o mundo hoje está assim, eu acho, porque ficou muito, eu gosto de falar um termo que é coisificado, né? Ficou nas coisas. É o telefone bom, é a roupa boa, essa coisa, até da própria imagem, é como se ela tivesse afastado da própria essência. Então, no trabalho terapêutico, por exemplo, que estou ali escutando alguém que chega com uma questão, a minha fé em si, eu não estou professando nada dali, mas a própria conduta que eu tenho de mão, de olhar e de aconchego, faz uma sintonia com aquilo que Perfeito. também ele tem, que é a natureza divina de todos nós. Então, por mais que tenhamos cada um a sua crença, né, que isso é válido, porque o próprio Jesus diz, há muitas moradas na casa do Pai, né? Então, assim, tem para todos os lugares. Viajar no mundo me deu no mundo, ou as coisas que eu viajei, me deu esse olhar, olha só que coisa linda, tem muita morada mesmo. Então, eu acho que hoje as pessoas estão sedentas de si, dessa essência divina, para trazer o divino no cotidiano. Cotidiano, é só um olhar, parar, respirar, pronto. Ai, eu respirei, isso é Deus. Contemplar. Gatu eu aprendi, isso para mim foi uma Nossa, 3 dias que eu passei em Gatua, mas vontade de largar tudo e viver em Gatu. Fiquei 3 dias sem pegar no celular. Você disse mesmo, não Gatu fica perto de onde? É um negócio que você vai subindo assim, cheio de pedra. Você vai subindo assim, ó, pastor, cheio de pedra. É um paraíso. Consegue um dia pra gente ir lá? Sim, vamos fazer um podcast lá. Bora, Billy, vamos fazer um episódio lá. A fé das pedras. É uma coisa que parece, assim, Deus aqui. É um negócio inacreditável. Eu queria falar rapidinho sobre essa questão do regramento. Sim. Eu acredito muito nas regras do amor. Sim. Né? Mas nós temos regras aqui, mas são regras do respeito, do amor, são regras que fazem sentido. As regras que eu combato são as regras que eu acredito que Cristo também combatia, que são as regras sem sentido, que escravizam o homem. E às vezes a religiosidade, ela pode carregar isso, não por causa do amor, mas por causa do ego humano, por causa da vontade de controle. Por exemplo, de diminuir, né, pá? Diminuir. Tinha uma regra judaica, que é a regra de guardar o sábado. Sim. E aí Jesus é judeu, né? E um dia, o Shabat. E ele tá curando pessoas no sábado, tá fazendo bem no sábado. Aí os religiosos vão contra ele. Como que você faz essas coisas no sábado? Ele fala, peraí, eu tô amando no sábado, eu não tô
trabalhando para o meu interesse, a minha avareza. Não, eu estou fazendo bem no sábado. Vocês não entenderam a regra. Né? O homem não foi criado para viver escravo do sábado. O sábado foi criado para o bem do homem. Né? O sábado foi criado para o amor. Então, as regras que fazem sentido em Deus, elas são fundamentadas em amor. O apóstolo Paulo diz em Romanos 13 que o cumprimento da lei de Deus é o amor. Perfeito. Temos perguntas, Matheus, da audiência? Tem muitas perguntas assim de vários lugares. Recife, Belo Horizonte, São Paulo, Fortaleza, Curitiba. A perna liberdade, pois você mesmo sendo livre por fazer, você faz por amor. Esse é um grande amigo meu, Rafael. Olha só, Karine médico nos Rezende, Estados Unidos. Que live maravilhosa. A audiência dos Estados Unidos, tá vendo? Estamos internacional. Que live maravilhosa. Karine, lá de Itacaré, né? Itacaré, Itabuna. Região Sul, tem mais? Serra Grande. Minha irmã, eita, essa família bicária é maravilhosa, viu? Que grandes percepções, pastor, que leveza. Total encantamento esse encontro. Maravilha. Eu vou ler um pouquinho das... Eu vou fazer todas as... da audiência aqui do Instagram. Tenho fé, mas mesmo assim sou Patrícia, daqui de Salvador. Tenho fé, mas mesmo assim sofro com crise de ansiedade. Às vezes me sinto culpada, como se faltasse confiança em Deus. Como lidar com essa culpa? Aí temos Lucas, de Recife. Minha igreja diz que quem faz terapia é fraco na fé. Como mostrar que buscar ajuda profissional não significa abandonar a espiritualidade? Ana Paula, de Belo Horizonte. Quando enfrentei depressão, minha maior dificuldade foi sentir que Deus estava distante. Isso é normal? Como manter a espiritualidade viva em momentos assim? João, de São Paulo. Como saber se estou usando a espiritualidade como um recurso saudável ou como uma fuga dos meus problemas emocionais? Verônica, de Fortaleza. Só pergunta boa. A oração... E aqui eu vou de uma vez só, e aí... Ligado. A oração pode realmente ajudar no tratamento de doenças emocionais ou é uma forma de aliviar a dor momentaneamente? Eu vou parar aqui em Verônica. Tem mais aqui, tomara que dê tempo da gente fazer o restante. Pergunta boa. Mas Verônica, ela traz essa questão da oração, né? Ajudar no tratamento de doenças emocionais, ou é uma forma de aliviar a dor momentaneamente. E assim, eu tenho testemunhos da minha, e eu não vou ficar aqui falando de mim o tempo todo, não vou me estender, mas assim, e relatos também de que a oração ela ajuda no tratamento de quem está fazendo uma quimioterapia, que a fé é um auxílio grande de quem descobre um câncer, por exemplo. Né? Isso é relato, gente, de médicos, de gente até que não acredita em Deus, que diz assim, não, a pessoa, pela fé, ela... O campo de oração mesmo, pessoas que têm alguma enfermidade, aí faz aquele campo de oração. Tem relatos de pessoas sentindo a vibração que é, o próprio Divaldo Franco agora comentou sobre isso numa das internações dele, que ele sentia lá a vibração desse campo orando por ele. Porque, como eu falei, tudo é vibração. Então, Jesus fala, né? Quando tiver um ou mais, eu estarei presente. Então, assim, nós somos essa potência de fazer acontecer, de fazer ser verdade, porque os milagres acontecem, porque nós somos o próprio milagre da vida. Né? Existir, a gente é já o milagre. Então, essa é a terapia, né, para curar a depressão, a ansiedade que está ali por algo, por todos os motivos que socialmente a gente vê hoje, que tem tantas questões. Primeiro que eu sinto, né, silencia, acolhe, não tenha medo dessa dor. Não tenha medo desse silêncio, desse choro, dessa tristeza. Claro, busque, de repente, precisa, sim, de um remédio, de um medicamento para dar, tem chás, tem tanto... Nós, holísticos, a gente usa muitas coisas que são naturais, assim, mas a contemplação e estar em si, sem o medo da morte, porque tudo é o medo da morte. Né? Se eu estou desesperada aqui, começa a formigar meu taquicardia, começa a garganta parece que vai fechar, né? Então, assim, respira. O ar, ele corta muitos pensamentos naquele momento, e essa respiração, e claro, buscar o apoio não é estar terapeuticamente saindo de Deus, eu acho que não. É exatamente olhar o seguinte, Deus está mandando isso aqui para que eu peça um apoio, e que eu não consigo sozinha, e que estar com o outro vai me ajudar. Então, eu sinto que é uma oportunidade. Sobre a pergunta da oração... Sobre qualquer uma? Qualquer uma. Deixa eu falar primeiro da oração. Depois eu vou falar sobre a questão da terapia. Alguém falou que a minha igreja não quer que Isso. E é muito importante assim, trazer, porque foi muita gente que tem medo de falar que está com depressão, porque tem medo de não ser acolhida na igreja,
tem medo do que o pastor vai falar, do que os irmãos da igreja vão falar. Como uma pessoa doente. Como uma pessoa que não está com a fé, né? A gente sabe que existe isso dentro Claro. né? Existe muito isso, é muito forte. Então, sobre o poder da oração para quem está enfermo, eu teria muitas experiências para contar, vivo experiências constantes com isso. A ciência tem pesquisas nesse sentido. Se alguém for pesquisar, jogar no Google aí, vai encontrar um monte de estudos bons, né? Estudos bons já feitos nesse sentido, que comprovam essa eficácia. E a palavra de Deus também diz isso. Para quem quiser aprofundar, vai em Tiago capítulo 5. Lá fala literalmente o seguinte: se alguém dentre vocês está doente, chame os presbíteros da igreja, que são pessoas mais maduras na fé, com a fé mais firmada, né? Chama essas pessoas e que elas orem pelo enfermo. E a oração da fé vai trazer restauração. Então a fé manifesta na oração, é ligada na palavra de Deus à cura. Muitas curas acontecem por meio da oração. Sobre a questão da terapia para quem é cristão, graças a Deus que esses tabus estão caindo, né? Porque assim, esse mesmo tabu com o profissional da saúde mental já existiu em outros tempos com profissionais da saúde física. Sim. Já houve tempo em que cristão era desestimulado por uma liderança ainda com pouco entendimento a buscar médico, a fazer exames normais, a tratar da saúde. No interior tem muita gente ainda que até pensa isso. Como se fosse falta de fé. Exatamente. Como se fosse falta de fé. Por isso eu achei importante a gente começar essa série que eu quero, que tenho feito, né, aqui sobre saúde mental, sobre fé, são 2 temas que eu gosto muito, justamente trazendo o pastor Diogo por conta do seu histórico com a questão da psicanálise, da psicologia. E uma coisa que eu vejo muito lá na igreja tem sempre trazendo, né, tanto Saulo como o Tiago sempre traz essa questão da psicologia também. Eu acho muito interessante. Divaldo trazia muito. Muito com a Joana de Ângeles. Eu lembro que quando eu assistia as palestras de Divaldo, eu sempre via Divaldo falar assim: nem tudo é espiritual, você está precisando de psiquiatra, vá se tratar, vá. Então eu achei muito importante a gente debater isso. Você que está aí nos assistindo, você que é evangélico, que é cristão, que tem medo de falar, ouça aqui o que o nosso pastor tá falando, que é muito importante para você. Pronto. Eu vou dar um texto bíblico que vai mostrar as 3 dimensões. Lá em Tiago capítulo 5. Olha o que ele fala. Ele fala assim: se alguém está doente, chame os presbíteros da igreja, pessoas maduras na fé, para que eles façam 2 coisas. Orem pela pessoa, isso é uma dimensão espiritual, mas unjam também a pessoa com óleo. Isso é uma dimensão médica. O óleo naquele tempo era um remédio aplicado sobre o enfermo. O que ele está falando? Trate do espírito, do corpo. mas trate também do corpo. Mas tem uma outra dimensão, porque ele fala assim, ó, o doente chegue para o presbítero, ou chegue um para o outro, também tem isso no texto, e confesse sua culpa. E o que é isso? Senão uma terapia. Perfeito. Tirar o peso do coração, tirar a culpa do coração, expor a culpa, expor o que está pesando a alma. Então aqui tem óleo para o corpo, tem confissão para a alma e tem oração para as dimensões espirituais. E Paulo, ele fala das 3 dimensões: dimensões do espírito, dimensões da mente e dimensões do corpo. Assim como já reconhecemos que temos que ter médico para o corpo, também temos que reconhecer uma medicina, um tratamento para a alma. Perfeito. E aí entra os terapeutas. Perfeito. Inclusive a palavra terapeutas vem do terapeuta do deserto, que eram os padres que saíam em suas missões e faziam essa terapia. Porque eu pequena, por exemplo, eu via, tinha um padre Levi que eu adorava, ele era aquele que escutava, porque a escuta amorosa, a escuta que não julga, a escuta que acolhe. E esse é o papel do terapeuta, tá ali sem julgamento, trazendo para que a pessoa possa trazer as questões, né, dela, de toda a ordem. Foi o que Freud descobriu no fim do século XIX, porque na época de Freud se tratava doenças psiquiátricas só com tratamentos físicos, era choque, tinham tratamentos bem grotescos e alguns remédios que já eram aplicados naquele tempo.
Então ele começa a perceber que existe uma dimensão da terapia que é psicológica, que é falar, que é confessar, que é dialogar. Daí vem a cura pela fala, né? Só que isso já está dito na palavra de Deus há milhares de anos, muito antes de Freud, né? Então, essa dimensão terapêutica da relação está na Bíblia. Então, eu espero que essa pessoa que perguntou se sinta livre para fazer terapia e isso não tem nenhum conflito com a sua fé. Tem uma pergunta aqui de Brasília, ela não colocou o nome, e eu queria que vocês dois, com esse carinho, com esse amor que vocês têm, respondesse para ela. Ela quer saber como ela pode ajudar uma pessoa da família que tem muita fé, mas que está resistente a procurar ajuda profissional num momento de grande sofrimento. O que é que vocês diriam para essa pessoa? Ela está querendo saber como ela pode ajudar esse familiar. Que ela é uma pessoa de muita fé, mas que ela tá resistente. É ela que tem a fé ou é a pessoa? Não, a pessoa tem muita fé, mas e tá resistente a buscar o apoio terapêutico. O profissional. Bom, essa resistência de buscar o profissional, muitas vezes não tem relação com a fé. Ela tem uma relação de não querer assumir ou dar trabalho para alguém, ou para a família, né? E não buscar, eu resolvo. Então, é muito importante que a gente não sabe aqui como é que é as características dessa pessoa que está doente, mas ela provavelmente talvez tenha uma questão mais de centralizadora, aquela que sempre fez muito ou que cuida muito das coisas. Então, assim, eu não posso adoecer, eu não posso fazer isso, porque senão eu vou enfraquecer, me sentir fraca. Mas, assim, o que essa irmã, né, dela, acolha até o que ela decidiu, certo? E diz, eu estou aqui, eu estou com você. Porque na hora que ela se dispõe a estar com a irmã vai... Isso que ela tem vai acender também a fé da irmã. Porque não adianta, na terapia também não dá para fazer obrigado. A pessoa tem que estar aberta a estar querendo ali, porque senão é uma tortura e não vai ter grandes resultados. Mas eu digo para ela assim, acolha a sua irmã, diga a ela que você está aí. Isso já vai dar um grande alento a ela. Boa. Pastor. Eu penso assim, se ela não quer fazer a terapia, não quer buscar ajuda por conta da fé, eu indico que você mande para ela a nossa última fala agora aqui, o que nós falamos, né, para que ela perceba que não são coisas incompatíveis. Mas ver o podcast. Veja todos. Mas se ela é uma pessoa de fé, e não pelo motivo da fé, como Maria trouxe, né? Mas por outros motivos, por bloqueios e tal, ela não quer buscar ajuda, eu acho que o que Maria propôs aqui é perfeito, né? Ela pode ser a primeira terapeuta. Sim. Né? Ela pode... Muito bom. Dar um espaço para que a irmã fale, para que a irmã desabafe. E quando a irmã começar a desabafar com ela, diz, irmã, como você está fazendo comigo aqui? Talvez alguém mais preparado, mais capacitado, te ajude ainda mais te ouvindo, te aconselhando. Quer ver uma coisa muito poderosa? O testemunho. Essa pessoa que quer que a irmã faça terapia, já fez terapia? Eita, cadê você aí, rapaz? Cadê? Porque às vezes a gente fala assim, vai buscar terapia e você já fez? Não, eu não preciso. Verdade. E às vezes é quem mais precisa. Também, né? Às vezes é quem mais precisa. Agora, continuando aqui com o pastor Diogo, eu quero que o senhor fale um pouquinho do livro Feridas do Coração. Eu também presente. Olha aí, Feridas do Coração, ganhei o meu também. Tá vendo, gente? Aqui. O que é o Feridas do Coração, pastor? Aqui é um despejar de uma vida. É autobiográfico? Ele não é tão autobiográfico, não. Inclusive, na última parte do livro, eu falo assim, eu não contei minha história ainda. Eu falo isso, né? Então, mas quem sabe numa próxima eu conto. Ele não é autobiográfico, eu não conto minha história, mas eu conto o que transformou minha história, né? Aqui estão lições da palavra de Deus, um diálogo com a psicologia, para tratar o coração ferido. E coração ferido é um fenômeno universal. Todos nós, em algum momento, temos o nosso coração ferido, né? E ferida profunda, se não tratada, não cura sozinha. Eu sempre digo isso, né? Um arranhãozinho, você tratando ou não, o corpo se autorregenera. Mas uma ferida profunda, se você negligenciar, ela se agrava. Na alma é a mesma coisa. Então tem coisas que nós negligenciamos, nós não tratamos, nós não cuidamos e elas vão inflamando dentro de nós, enraizando dentro de nós. Então eu preciso parar, dar atenção e tratar. Aí eu proponho um caminho
bem simples, bem prático, bem objetivo, mas que eu creio ser ao mesmo tempo profundo para curar o coração. E graças a Deus tem tido assim uma aceitação maior do que a gente imaginava. A primeira tiragem deu até problema, porque o pessoal, poxa, você não acha o seu livro, eu não consigo comprar. Isso é uma delícia. Coisa boa, né? Isso é bom demais. Uma época que E tá aí- na internet, né? Tá É. livro da leitura, né? Incentivar isso. E aí, graças a Deus, agora chegou hoje para mim, na verdade, um livro. Aí ele vai estar nas livrarias de Salvador, Perfeito. no Paralela, no Salvador Shopping, Na livraria Leitura, né? na leitura no Shopping da Bahia também. Tá na Amazon, você acha na Amazon, na loja do Dizescope, Eu na vi que loja ficou do alguns dias Divinamente. como segundo mais vendido. Terceiro lugar. mais Terceiro vendido. lugar. Muito bacana, muito bacana. Então, gente, não perde a oportunidade. Segue o pastor. Qual é o arroba do pastor? @Diogo Dantas com 3 S no final. 3 S. Não tinha o... É muito plural. Não tinha. Foi o que eu achei pra Olha aí. mim. Foi esse. 3 S no final. Então segue o pastor na rede social, procura, se tiver alguma dúvida, manda pra ele. Tem Maria também que tá nas redes. Ela disse que ela é meio assim, Eu sou do mato, né? Eu fico muito mais intocada lá em Gatu. mas responde. Mas se o você meu mandar arroba, direct, Maria Luísa Kunte, tá aí, Isso. sim. Eu tô nessa proposta também agora, né? De estar botando a carinha na janela. e tem que botar. Você Ainda- tem ainda mais- muita coisa boa pra passar pra gente. Uma pessoa iluminada, Ô, grata. uma pessoa que tem assim, tem um carinho enorme por você. Você sabe Gente, disso. pois é. Eu quero só falar uma coisa que, quando o senhor falou sobre o amor, né? A minha mestra, uma das minhas mestras, né? No ashram que eu frequento, ela disse, meus filhos, ela disse um dia assim, nós viemos aqui nesta vida para aprender a amar a Deus. E aí, isso ficou na minha cabeça, né? E já tem mais ou menos um tempo atrás, já tem mais de 10 anos, eu comecei a me questionar que qualidade do amor eu sentia. Que qualidade de amor eu sinto e eu dou. Então, isso me fez refletir muito sobre as minhas toxicidades e aquilo tudo que reverbera das minhas crenças, daquilo que eu passei, dos fatos mesmo, das dores, das marcas, das feridas do coração e da alma, que impedem desse coração aqui, né, curar. Do coração curar. Porque em trabalhos terapêuticos também, na minha jornada, também descobri que eu nasci do amor e para o amor. Então, esse encontro foi muito lindo. Foi um encontro com Deus, quando eu me percebi no amor para fazer o meu trabalho. Então, eu hoje tenho convicção de que o trabalho terapêutico, a minha trajetória, a minha como missão é disseminar o amor e essa fé, que ela é vívida para mim. Ela é o meu cotidiano. É através disso. Que lindo. Isso aí. Ela assim, Maria. Nossa, Maria, coisa linda. Maria é maravilhosa. Testemunho, é um testemunho mesmo. Agora eu queria aqui que vocês continuassem nesse testemunho. Uhum. E com certeza pela história de vida, pela trajetória de vocês como profissionais também, vocês já tiveram momentos de fragilidades. E aí eu queria que vocês contassem para nossa audiência, tanto no Spotify ou nas plataformas de áudio. Está disponível em todas as plataformas, gente. YouTube, Deezer, Amazon Music, Apple Music, Spotify, todas que vocês imaginarem, e também no canal do BahiaCast. Mandar um abraço também, antes de vocês responderem essa pergunta, para a Cleide, minha amiga, lá da De Gregório, que prepara essa recepção maravilhosa aqui para os nossos eu tô aqui de convidados. olho. O papo tá tão bom que eu não tô Gente, conseguindo comer. Eu quero comer, não tô conseguindo Esse comer. bolo, hoje ela trouxe um bolo, Tá uma gente, delícia. de maçã com castanha. Ó, aqui. que Maçã coisa com castanha, maravilhoso. Bom demais. Pãozinho de queijo que ela faz lá na De Gregório. Gente, a De Gregório Eu, fica como lá. mineira, tô de olho aqui. Eu tô querendo comer, mas tá tão bom o papo Essa aqui que eu saladinha de fruta aqui maravilhosa. Eu vou comer E a De tudo. Gregório fica lá no Shopping Cidade. Espaço maravilhoso que você pode ir lá trabalhar, fazer seus eventos lá. Tem um espaço maravilhoso externo. Você nem parece que você está dentro ali do Itaigara. Então, tem manobrista gratuito, então é só encostar ali e Importante. entregar. Tem a Zona Azul em frente, então assim, é um lugar de acesso fácil. Tá precisando de um lugar tranquilo para você trabalhar em paz, fazer uma reunião virtual, ou então fazer uma confraternização, um aniversário. De Gregório, só seguir, bota aí ali, ó, lá na tela. Já tá lá. De Gregório, café ao vinho, tem uma adega de vinho lá maravilhosa.
Entendeu? Ela até falou, gente, eu vou levar o vinho. Eu disse, não, pelo amor de Deus, hoje eu tô pastor. Hoje eu sou pastor. Eu não sei se o pastor bebe. E eu dizia assim, eu brinco com minha mãe assim, né? Minha mãe dizia assim, um dia eu ainda vou, antes de eu morrer, eu ainda vou ver você evangélico. Aí eu dizia assim, minha mãe, não dá, porque pra fazer um aniversário é caro, porque crente não bebe, mas come com a beleza. Vai ser muito caro, não dá. Mas bebe menos, então já compensa. O vinho é caro. Então, gente, eu queria que vocês contassem pra gente, né? Como foi viver essa espiritualidade de vocês? Essa espiritualidade, Maria, que você fala tão bem, esse amor que você, que a gente sente que você sente. Essa fé, pastor, que a gente sente que o Senhor tem, Deus, em Jesus. Como foi viver esses momentos de fragilidade e como essa espiritualidade, essa fé, esse Deus ajudou vocês nesse momento? E se puder compartilhar, que momento foi esse? Eita, expirou. Eu fiquei pensando, vou respirar. Vamos respirar. Porque é sempre assim, respira, dá essa pausa pra gente. Assim, Deus acho que sempre salva todos. Eu não me sinto privilegiada absolutamente em nada que eu vivi, porque ele me salvou. Não, ele salva todos, né? Porém, eu tive um acidente em 1992 que foi muito forte. Eu estava saindo de Belo Horizonte, não, de Salvador, para morar em Rondônia. Eu tenho também uma história muito grande no norte. Tem um trabalho lindo com presidiários lá que me engrandece muito. E esse acidente me trouxe muita dor. Dor porque minha filha teve uma situação difícil. Então, mas no momento, a coisa mais assim, magnífica, como você falou do carro. Sim. Jogue, né? Quando o carro, que eu vi que eu perdi o controle, que o carro começou a capotar, para mim é como se tivesse essa tela que parece milhões de coisas e passou. Pá, assim. Mas em nenhum momento me veio desespero. Porque eu tinha uma presença de uma confiança em que eu estava sendo embalada, mesmo o que estava acontecendo. E toda a minha recuperação foi a partir de um trabalho que eu iniciei no Centro Espírita em Rondônia, que me resgatou para que eu pudesse reestruturar a minha história. Então, viver para mim a espiritualidade tem pontos que é como aguçou, mas eu sinto que, para mim, a minha fé e a espiritualidade, ela veio desde berço, desde lá do meu avô, da minha avó, né, que eram muito católicos, e de viver muito perto da natureza. Então, assim, para mim, eu não tive uma definição, esse momento, assim, fazer, eu vou para a igreja rezar, porque é lá que eu vou ser melhor. Sim. Não. A igreja, em muitos momentos da minha vida, principalmente na época que eu me separei, ela era um lugar de consolo. Eu sentava lá na igreja e eu não falava nada, eu só ficava olhando para aquele altar ali naquela pituba, na Nossa Senhora Nossa Senhora da Luz. E aquilo para mim era um bálsamo. Eu ali não falava nada, mas também falava tudo, né? E aquilo eu saía de lá refeita. Então eu vivo a espiritualidade sem cobrança de que Deus me salve, mas que Ele permita o que amplie dentro de mim a minha salvação por mim mesma. Porque Ele nos deu essa, é como um legado. Salve-se. Agora, para mim, o caminho maior. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso para mim é uma lei. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Bonito, Maria. É de que você perguntou, estava aqui tentando... Porque, na verdade, se você me fez essa pergunta há uns 3, 4 anos atrás, eu ia te falar, ó, esse momento foi de fragilidade. Hoje, sabe o que eu te digo? Eu sou a fragilidade. Meu último momento de fragilidade foi há 30 minutos, foi há 20, foi agora, entendeu? Eu hoje sou muito consciente de que eu sou muito frágil. Sou muito frágil. Outro dia eu quase morro malhando na academia, né? Eu tenho nem 40 anos ainda, mas o coração acelerou e não baixava o batimento. Fui parar no hospital. A SAMU me pegou na academia. Me levou para o hospital. Então eu poderia já ter partido, né? Um dia desse. Então eu sou a fragilidade em pessoa, física, emocional, espiritual. Eu sou um milagre. Eu sou sustentado pela graça e pela misericórdia de Deus todos os dias. O que eu vivo, as experiências que eu tenho, o que está acontecendo na minha vida é muita misericórdia. Eu não tenho condições, sabe? Eu sou um menino que foi criado num ambiente muito diferente. Porque
o pai que me criou e me amou muito e a quem eu amo muito, a quem eu sou grato, não é meu pai biológico. E eu não sabia disso, né? Só descobri isso aos 26 anos, já casado, já tudo. Mas assim, eu sentia que tinha algo estranho no ar, que ninguém falava, mas eu não compreendia. E esse não dito, esse não revelado, esse não descoberto, esse lugar de escuridão me oprimia, né? Então eu cresci com vários bloqueios, com várias inseguranças, com vários medos, por causa desse ambiente meio esquisito, né? Eu me sentia um patinho, Segredos, o né? segredo, um patinho feio ali dentro da família. E era estranho, eu desenvolvi uma timidez, uma gagueira. Eu era muito gago. E uma das coisas curiosas que aconteceu nesse meu encontro com o Senhor foi que me dava uma vontade de contar o que estava acontecendo na minha vida. Eu adolescente isso. Aí tinha o culto dos jovens na igreja e o pastor perguntava assim, alguém quer dar um testemunho? Aí eu quero, sabe, ansioso. E na hora eu nem lembrava que eu era gago. Aí eu pegava o microfone e contava, fazia umas besteiras, sabe, o que estava acontecendo na minha vida, mas para mim tinha um significado, né, Maria, o Deus nos detalhes, né? Era o Deus no dia a dia que eu estava vendo ali. E quando eu descia, diziam, Diogo, você percebeu que você não gaguejou? Eu disse, rapaz, não, nem percebi. Então, era Deus me curando. Era a fé me sustentando, me levando a um outro lugar. Então, hoje, eu dou aula em curso de oratória. É brincadeira um negócio Nossa. desse? É a prova Não, viva. porque eu ainda sou o gago. Não sou um ex-gago, não. Se você começar mais comigo, daqui a pouco eu travo tudo aqui. E do nada eu consigo falar, me comunicar, me expressar. Existe uma força, uma graça que me curou e tem me curado e me libertado e me levado para além da minha fragilidade. Então, assim, eu sou a própria fragilidade, sustentado pela graça de Deus. É isso aí, somos todos isso. É isso, Somos você definiu todos, muito somos bem. todos. E é muito forte isso que o pastor trouxe para cá, porque é essa a primeira, talvez, experiência que eu tive com esse meu reencontro com Deus de uma forma mais intensa, porque Deus sempre esteve presente na minha vida, eu sempre fiz minhas orações, eu sempre fui aquela pessoa que quando viaja entrega o carro na mão de Deus, né? Sempre os projetos na Ele mão de sempre Deus, está, né? né? É uma frase Deus está sempre com a gente. uma frase que eu uso sempre é um trecho da Bíblia que diz assim, consagra ao Senhor tudo que tu faz e tu sempre serás bem-sucedido. Então é uma frase que eu levo para mim, tá no meu WhatsApp, é uma coisa que eu há anos no meu WhatsApp, desde quando o WhatsApp surgiu. Então eu sempre tive eu sempre achei, na verdade, que tinha essa conexão com Deus. Alguém te carregando ali, né? Mas assim, Isso é quando a gente maravilhoso. passa a frequentar realmente uma igreja, a ouvir a palavra, a pesquisar, estar ali no culto, às vezes ou pelo YouTube ou presencialmente, e botar ali no Google para entender melhor o que significa aquilo ou o que significa aquela palavra, entender melhor aquela passagem que foi dita ali, e você realmente se sente muito pequeno diante daquilo, né? E aí você tem e eu digo isso, né? Quando você tem esse encontro realmente com Deus, você percebe isso que Maria trouxe também. Você não é especial, né? Deus está para você assim como está para todo mundo, E essa né? humildade é muito E importante. você trabalhar isso num mundo onde cobra tanta coisa de você, que você precisa ser isso, que você precisa ser aquilo, que você tem que estar na frente, que você tem que ser o primeiro, que você tem que acordar às 5 da manhã, Nossa. e que você tem que, se você dorme tarde, que você isso e que aquilo. É o mundo do você tem que o tempo E nunca todo. para, sempre uma nova exigência. E Sempre nunca pare que o Nossa. dia parece que tem gente que acha bonito, né? Meu dia precisa ter mais de 24 horas, e aí as pessoas adoecendo por isso. E esse reencontro com Deus é essa pausa, esse respiro, né? Essa coisa de vocês assim, peraí, o que é que eu tô fazendo? Para quem é que eu tô vivendo? Para quem é, né? Como está o meu contato com esse divino, né? Em que nível eu Exatamente. consigo fazer isso? Porque pode ser na igreja, pode ser num convento, pode ser em vários lugares, Em mas vários pode ser na lugares. natureza, pode ser sentado olhando uma janela, um pássaro que voou ali e você respirou Deus. O voo de um pássaro te dá um refrigério, né? Então eu acho que esse contato o mundo está precisando. Nós estamos num Precisamos, tá momento precisando. muito tenso, né? De muitas exigências e ia ser como se não é que Deus afastou, nós é que nos afastamos. Exato, Exato. Porque Ele está perfeito, presente o tempo inteiro. perfeito.
Maria gosta muito da natureza, eu percebi, eu também gosto. Eu sou louco por natureza. Do dia de São Francisco de Assis, Já né? precisamos ir para Igatu. Bom, Vamos marcar uma ida para Igatu. Sim, vamos. Oh, meu Deus, maravilha. E uma coisa legal é que Jesus, lá em Jerusalém, ele preferia orar num jardim do que no templo. Ai, olha que coisa. O lugar favorito de oração dele era um jardim, o Getsemane, né? É lá que ele gostava de orar. Tá vendo, gente? Busque, eu acho São que é o mais Francisco importante. também. São Francisco de Assis era a natureza, né? Ele Natureza, fazia né? para os pássaros, para os peixes, o sermão. Ele é muito ligado com a natureza. Assim, eu acho que o mais importante desse episódio, e para você que nos ouviu até agora, nos assistiu até agora, é justamente essa. Eu acho que a gente está vivendo um tempo que a gente precisa ter essa reconexão. Essa reconexão com o sagrado, com o divino, com você mesmo. Desacelerar, pausar, respirar. Eu acho que não foi por acaso que eu uni essas duas personalidades aqui hoje. Maria é uma amiga querida. Eu já posso chamar o pastor Diogo também de amigo, porque Por todo favor. domingo tá lá em casa no YouTube, às vezes de manhã, de tarde, de noite. Por misericórdia. Por misericórdia. Mas assim, foi um papo muito bacana. A gente é sempre bom falar de Deus. É sempre bom falar de Jesus. É sempre bom a gente se alimentar da palavra. Esse episódio, quando eu bolei ele, tive a ideia, já tinha um tempo, Foi. tinha falado com o pastor Diogo, foi ano passado. E aí a gente encerrou, porque teve o final do ano, a gente estava nessa mudança de estúdio, mas eu disse, não posso desistir, eu ainda vou levar ele, vai acontecer. E aí coincidiu de Maria estar aqui em Salvador, e Maria, não, eu vou embora antes, mas eu vou estender mais um pouquinho para poder Foi participar. mesmo. Tá tudo certo. E eu queria agradecer, assim, do fundo do meu coração a vocês dois, porque quando eu bolei esse episódio é pra mim. Né? Esse episódio é pra mim, eu acho que tudo que eu faço hoje, e isso, às vezes tem umas coisas assim em culto de igreja, que eu ouvi as pessoas falarem, e eu não acreditava. Eu não acreditava não, era meio cético, assim. Mas é uma coisa que a gente tem visto muito, eu e Jéssica, que assim, às vezes parece que alguém conversou com o Contou, pastor. né? Tem muito isso. Isso é pra mim. Alguém falou. Rapaz, Quem contou a minha vida pra ele? Não é possível que isso é pra mim, isso é A gente conversou isso hoje, como é que ele não é fala? possível, não é possível, isso aconteceu agora e não é possível. E assim, esse meu reencontro com Deus e assim, essa minha curiosidade de saber mais, de buscar, tem sido um processo interessante dessa calma e dessa tranquilidade que Maria falou naquele momento que o carro estava girando, dizer assim, esse último mês foi um mês tenso, né, Jéssica? Mês tenso, o motor do carro bateu, mas eu fiquei o tempo inteiro tranquilo. Maravilha. Ainda que esteja no vale das sombras e da morte, como é? Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei porque ele está comigo. Está comigo. Eu disse assim, não, eu tinha acabado de chegar, tinha feito uma viagem para Alagoas, eu fiz uma feira literária em Penedo, cheguei domingo à noite, quando foi segunda de manhã, o motor do carro bateu, e aí eu fiquei triste, claro, porque é um prejuízo, pelo amor de Deus. Claro. Né? Mas o coração tranquilo, porque eu olhava e dizia assim, gente, eu estava na estrada domingo à noite, poderia ter acontecido na estrada, poderia ter sido pior. E aí minha mãe, com a fé dela, né? Ah, meu filho, você tem que agradecer. Livramento. Olha lá, eu quero conhecer a Dona Marlene. Come maniçoba? Já comeu, pronto. Vai comer uma maniçoba de Dona Marlene, então. E é isso, né, Edgar? assumir a fé sem a vergonha de ter a fé. Exatamente. Porque no mundo onde que eu percebo muitas vezes, né? Ou no mundo, na atualidade, o que a gente pode chamar? Mas assim, todos os assuntos são conversados e falados. Então, se você vai falar da fé, vai professar a fé como um estandarte, ou é beata, ou está falando, né? Tô de Deus, não acredito. Então, assim, por que envergonhar de falar de Deus? Né? E aí eu posso falar outros temas. Então, assim, Jesus já falava, tu vai ser desenxotado, né? Quem conhece sabe. Então, assim, porque eu era fissurada para esses filmes todos de Bíblia, adoro, porque essa história sempre me comoveu. Então, para mim, hoje, está aqui, né, nesse momento em que eu abri a posar minha carinha para fora da janela e vem outros. E falar de Deus, de falar de fé, é uma alegria muito grande. É realmente um momento, assim, para mim, muito mágico.
divino. E o que eu, para encerrar aqui a minha fala, era isso que eu queria dizer para você que está nos ouvindo. Eu não sei, como eu disse no início, não sei qual é a sua religião, não sei qual é a sua fé, eu não sei nem se você tem fé. Mas se você tiver, é uma coisa que tem funcionado para mim e eu tenho encontrado respostas. Abre a Bíblia. Avulso. Eu tenho certeza que você vai encontrar a resposta. Não é mágica, é Deus. Às vezes a gente fica procurando saber como é que... Né? Deus não está falando comigo, abre a Bíblia, que ele vai falar. Eu tenho certeza que ele vai. Tenho certeza. Para encerrar esse episódio de hoje, eu queria que vocês fizessem as considerações finais e dissesse também, convidasse as pessoas, pastor, para ir no culto, na igreja, quais os dias, onde é que a gente pode encontrar também. Se o senhor, como psicanalista, tem atendido, né, falasse um pouquinho, convidasse as pessoas a comprar o livro, e Maria também falar um pouco da sua... onde é que você atende, como é que as pessoas encontram. Então, vou deixar agora o microfone aberto para vocês. Maria primeiro, por favor. Muito grata. Bom, agradecer, né, o coração assim, feliz, né, por um desafio ter estado aqui. O convite foi um desafio para mim, sim, mas eu quero dizer a vocês que eu vou estar sempre disponível na medida em que você precisar de mim, né, de cada um precisar, porque o terapeuta é um apoio. Eu atendo online, a pandemia me trouxe para esse online, né, porque eu atendia muito aqui, grupos, eu gosto muito de fazer a terapia de grupos, então eu fiz terapia de grupo online e tenho feito atendimentos online. Agora, aqui em Salvador, eu resolvi que quando eu vier para cá, eu vou já também abrir né, e fazer esse trabalho. Perfeito. Aí, outra coisa, é os meus trabalhos de imersão lá na Chapada Diamantina. Esse, gente, Onde lá, o planejamento, a ideia, a criação é que você venha para a Chapada, venha para esse lugar. Igatu é uma pérola. E o trabalho, ele vai ser espiritualidade, incluído, né? Ou como se unido com a instrução também. Porque num dos ritos que eu estava nas minhas fogueiras, eu gosto muito de acender uma fogueira e fazer, né, estar ali com a natureza, eu escutei essa voz linda, né? O mundo precisa ser instruído, porque o conhecimento tem demais, assim, no Google, né? Mas a instrução verdadeira, onde que você transforma ela no saber e na sabedoria, ainda tem muito a se fazer para todos nós. E eu, inclusive. Então, é isso. O trabalho lá, eu quero fazer exatamente isso. Um trabalho onde você vai ser acolhido com aquela natureza que já vai fazer milagres, né? E trabalhar a terapia, sim. E também o descanso, né? O relaxamento, a contemplação. E se você está curioso, eu queria que o Matheus botasse aqui na tela o @ da pousada, para as pessoas conhecerem. Eu tô curiosíssimo. Pousada @Pedras de Igatu. Pousada @Pedras de Igatu. Gente, eu fui. Eu fiquei 3 dias lá. E eu tenho muita dificuldade, até pela questão da ansiedade, de você me desconectar do celular. Eu não senti falta. Eu tenho, o perfil vai fazer 10 anos no ano que vem. 10 anos. 3 a 4 textos por dia. Eu posto, eu tenho essa regularidade de postagem. Eu fiquei 3 dias sem postar. Pela primeira vez em 9 anos. É a magia que acontece lá. E não senti falta, deixava o celular no quarto. Foi assim, foi mágico. Eu me lembro que você falou isso. Foi uma coisa assim, eu saí de lá maravilhado, né? Então, segue aí, @Pedra de Igatu pra você conhecer. Pousada Pedra de Igatu. Matheus, pelo amor de Deus. Pousada Pedra de Igatu. Agradecer a técnica Billy, Matheus, Marília. Como é o nome da menina? Ayumi. Ayumi não veio hoje, né? Não veio hoje. Mas agradecer toda a galera aqui do estúdio do BahiaCast. Agradecer a Cleide. Agradecer todo mundo. E agora, pastor, por favor. De casa eu quero agradecer. Estou realmente muito grato de estar aqui me conectando com vocês. Estou muito positivamente impactado por esse momento aqui, né? Muito bom te conhecer mais, ver mais dessa sua essência, dessa sua fé. Conhecer Jéssica, ver o brilho no olho dela, né? Você aqui falando e ela te olhando com tanto amor. Isso é lindo demais, né? Tô muito feliz. E conhecer essa pessoa extraordinária que é a Maria. Que pessoa diferente, né? Que pessoa única, uma profundidade nas palavras dela, um brilho, uma serenidade, uma humildade. Ela falou muitas coisas lindas aqui, mas tem uma frase que você vê que é uma coisa espontânea da pessoa que é profunda, né? Ela falou, estava na igreja ali, e eu não falava nada
ao mesmo tempo que falava tudo. Olha que coisa profunda. Essa frase tem que ir para um livro. Eu não falava nada, ao mesmo tempo eu falava tudo, né? Então, eu estou impactado, né? Que Deus continue te usando como um instrumento dele para curar Vou corações. lá visitar a sua igreja. Vai ser uma Vamos, alegria. Vamos lá, vamos marcar. Quarta-feira. Sim. Vai ser uma alegria. E a igreja é a Lírio Armação. Você pode achar no Instagram, @Lírio, sem acento, armação, sem cedilha e sem tio. A gente tem canal no YouTube, transmite os cultos online ao vivo Dá uma também. mão na roda, porque às Se vezes com procurar Lírio criança Armação no pequena YouTube. em casa, a gente não consegue ir, mas assiste. Eu também tenho o meu canal no YouTube, onde eu posto as pregações, Maravilha. conteúdos, que é Diogo Dantas, você acha no YouTube. O Instagram a gente já falou. Mas assim, se a pessoa não puder ir na Lírio Armação, acompanhar a Lírio Armação, que ela procure uma igreja que ela se identifique, que pregue com fidelidade a palavra de Deus, e ela vai, ela conheça Jesus. Isso é o mais importante. Perfeito, perfeito. E do livro? O livro, Feridas do Feridas Coração. Eu tô orando para que ele seja uma bênção para todos que vão ler. E você pode encontrar ele na Amazon. Se você entrar no meu Instagram, Pode abrir, Diego? tem um link lá na minha bio para você comprar o livro na Amazon. Quem for também na igreja, a partir de quarta-feira agora vai estar também na loja da igreja. Perfeito. Livraria Cultura do Paralela, do Salvador, do Shopping da Bahia em breve. E é isso aí. Perfeito, perfeito. Gente, muito obrigado. Tem um presente aqui para vocês, do nosso que parceiro, do Super Coffee. Olha aqui um kitzinho do Super Coffee, Maria, para você. Aí tem, não sei se... Aí tem o Koala, que é para ajudar a dormir, né? Tem uma para acordar e para dormir. Para acordar, para dormir, Que tem de massa. imunidade. Tem um livro também, o É Pra Frente que Se Ama, que eu vou autografar depois que a gente terminar. Enquanto vocês se deliciam aqui com o café de Cleide, né? Então agradecer a Super Coffee, sempre presente aqui com a gente, a parceria. E dizer que foi uma honra, foi um prazer imenso ter vocês dois aqui. Eu acho que vocês vão voltar. A gente fala sempre sobre relacionamento também. Eu quero fazer um episódio, pastor, sobre casamento. Vamos. Quero fazer sobre relacionamento. Quero fazer. Eu vou adorar falar sobre isso. Quero fazer e vou trazer vocês dois novamente aqui, porque a minha intenção é justamente fazer um trabalho na rede social que seja de entrega de conteúdo de qualidade. Então, a ideia aqui não é fazer polêmica para corte, não é fazer aquela coisa, não. É que a pessoa escute e saia de alguma forma transformada, como eu tenho certeza que quem está nos ouvindo, nos assistindo, saiu transformado, saiu reflexivo, saiu em busca desse reencontro com Deus também, desse encontro com Deus. Então, eu tenho certeza que Deus nos uniu hoje aqui com algum propósito e que você hoje vá dormir com essa consciência de que Deus não te abandona, Ele nunca te abandona. Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês. Eu espero que a gente se reencontre outras vezes. E você em casa, fique com Deus. Até o próximo episódio, que vai ser quarta-feira já. A gente vai ter aqui Valnei José, psicólogo, pedagogo. O nome do episódio o tema do episódio vai ser Quando o Afeto se Transforma em Aprendizado. Então, a gente vai ter dois artistas aqui, Valnei José e Marlon Rossi. Meu amigo maravilhoso. Saiu aqui, estava aqui. Eu vou até chamar ele aqui para fazer um convite a vocês. Mas, assim, vai ser uma conversa muito bacana também. A gente passa os episódios. Pastor, vou dizer que a gente abriu essa sessão segunda-feira, que a última era a semana passada, e a gente abriu a segunda. Agradeço muito. Pelo pastor, que quarta tem culto na igreja, na Lírio, e Maria, que fica até amanhã em Salvador. Então a gente uniu as duas coisas e disse assim, não, vamos fazer a última segunda no dia 26. E aí, a partir de quarta, nossos encontros, que eu já disse a Billy, depende do jogo. Se meus convidados chegarem aqui atrasados por causa do jogo na Fonte Nova, que o estúdio fica perto da Fonte Nova, a gente vai voltar para segunda. Mas foi ideia de Billy aqui a gente fazer na quarta-feira. Mas, gente, obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe vocês, acompanhe vocês. E obrigado por ter aceitado esse convite para a gente falar de um tema tão importante e que vocês voltem mais vezes. Gratidão. Tchau, gente. Até a próxima.